Estudo Bíblico, Deuteronômio 29. Deus faz uma nova aliança com o povo. Versos 1 a 29. Neste e no capítulo seguinte, Moisés apresenta um contraste entre a aliança sinaítica e a aliança projetada para Israel no futuro. Embora Israel fosse rebelde anteriormente, havia esperança para o futuro. Foi por causa dessa esperança que Moisés enfatizou no conteúdo desses capítulos os temas da nova aliança. No capítulo 29, Moisés confrontou os israelitas com o propósito principal da cerimônia desse grande dia, versos 10 a 15. Como costume da época, o líder exige juramento de fidelidade com base na fidelidade e bondade do Senhor demonstrada nos atos do passado de salvação, versos 2 a 9, e encerra o capítulo dando uma advertência de que as maldições da aliança seriam realizadas sobre uma nação infiel e sobre os seus descendentes, versos 16 a 29. Verso 1. São estas as palavras. O texto hebraico enumera esse versículo como capítulo 28, verso 69, em vez de 29, verso 1, considerando-o como a conclusão do sermão anterior e não o início de um outro. Porém, os estudiosos acreditam que seja mais provável ser o início de um novo discurso. Moisés apresenta a renovação da aliança feita no Sinai, mas acrescenta algo que não tinha antes, que pode ser extraído deste capítulo e do próximo. O Senhor sabia que Israel precisava de um novo coração para poder servi-lo com fidelidade, como podemos comparar nos seguintes versículos. Capítulo 29, verso 4 e 30, verso 6. Moisés previu a nova aliança sob a qual Israel seria obediente ao Senhor e finalmente colheria suas bênçãos. Capítulo 30, versos 1 a 10. Em toda a Bíblia, vemos uma continuidade essencial da divina aliança redentora desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus fez sua aliança com Adão, renovou-a com Abraão e posteriormente com Moisés no Sinai e em Moabe. Gênesis 3, 15 e Deuteronômio 5, versos 2 e 3. Versos 2 a 9. Moisés motiva o povo a ser fiel ao Senhor, relembrando-o dos feitos de Deus no Egito e no deserto que foram realizados por causa da sua misericórdia e bondade. Verso 4. O Senhor não vos deu olhos para ver. Israel ainda se encontrava espiritualmente cego, precisando de entendimento espiritual para entender o significado do que o Senhor fizera por eles. Através dos acontecimentos com Faraó no Egito e com a jornada dos israelitas, vemos que Deus vai conformando o coração do homem, que cada vez que este se recusa a fazer a vontade de Deus, torna-se menos sensível à próxima chamada ou mandamento. E pela cegueira, a consciência torna-se menos acessível e o coração vai se endurecendo naturalmente. Verso 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança. Deus já havia provado sua fidelidade ao povo de Israel e essa experiência espiritual deveria ter levado o povo a obedecer aos mandamentos da aliança, mas não sem a transformação do coração, versos 4 e 18, e sem o verdadeiro conhecimento de Deus, verso 6. Versos 10 a 15. O fato de todos estarem presentes no juramento, tanto mulheres e crianças, quanto estrangeiros e servos, formalizava a aliança que Deus estava propondo a Israel. Verso 12. Entres na aliança e juramento. Como prática da época, as pessoas deveriam fazer um juramento a Deus, se comprometendo a obedecerem ao pacto feito com Ele. Gênesis 26, 28. Verso 13. Para que te estabeleça. Da maneira como Deus os tratava, sempre com misericórdia e perdão, vemos que o estabelecimento divino do relacionamento da aliança com o homem não é para nos sujeitar a um Senhor cruel, mas para servir a um Deus fiel e redentor.
Verso 15. Também com aquele que não está aqui hoje conosco. Todos os israelitas, tanto do presente quanto do futuro, estariam aliançados com o Senhor. Isso acontece não porque a salvação seja uma herança familiar inalienável, mas porque Deus é fiel à sua promessa de estender as misericórdias de sua aliança até a 1000ª geração. Deuteronômio 5, verso 10 e Atos 2, verso 39. Verso 18. Raiz que produz a erva venenosa e amarga. Moisés faz uma metáfora, assim como uma raiz espalhando veneno e amargura para toda a árvore, a idolatria de uma pessoa ou tribo contaminaria todo Israel, produzindo fruto amargo e suscitando a maldição e a ira de Deus. Verso 19. Para acrescentar a sede à bebedice. Uma expressão proverbial que prossegue com a figura do versículo 18b, advertindo novamente que se a idolatria tomasse conta de Israel, seu resultado seria mortal a ponto de arruinar todo o povo. Também podemos extrair desse provérbio: o homem pecador agrava sua culpa por se afundar ainda mais no pecado. Verso 20. Apagará o nome debaixo do céu. Como castigo da idolatria, sofreriam o extermínio. Deuteronômio 25, verso 19, Êxodo 17, verso 14. Verso 23, Sodoma. Assim como a cidade de Sodoma foi totalmente destruída por fogo e enxofre, Gênesis 19, versos 24 a 29, o Senhor puniria futuramente a Israel se o povo fosse desobediente. Verso 24. A pergunta do final do versículo é respondida no trecho a seguir, versos 25 a 28. Verso 29. As coisas encobertas, as reveladas. Há mistérios que vão além da compreensão humana e pertencem a Deus. Mas o que precisamos saber nos foi revelado, e a isto devemos dar a nossa atenção. Deus revelou, por exemplo, a sua lei com suas promessas e ameaças, para que fosse compreendida e praticada pelo seu povo. Mas aquilo que está encoberto só pode referir-se à maneira específica de como Deus tem executado sua vontade ao longo do tempo e o fará até o fim, a qual foi revelada em sua palavra e cumprida na grande obra da salvação. Nota, nesse capítulo, vemos que Deus, em sua graça, dá a seu povo livramento, verso 2, orientação, verso 5a, apoio, verso 5b, vitória, verso 7, herança, verso 8. Vemos também que os perigos da apostasia são engano, verso 19a, contaminação aos outros, verso 19b, e condenação, verso 20b.